Boa noite, irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você, com a sua vida. Tempo especial, mais um tempo oportuno que nós temos para poder celebrar o Senhor e celebrar agora nessa data, retomando o dia de 2 de junho de 1951, 70 anos do primeiro culto presbiteriano na cidade de Jardinópolis. Nós celebramos, nós fazemos esse culto em ação de graças ao nosso Senhor, aquele que tem sustentado essa igreja, sustentado a pregação do Evangelho nessa cidade. E para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo 126, nós leremos o Salmo inteiro. Vou aguardar uns minutinhos, alguns segundos, para que os irmãos possam abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Vamos adorar ao Senhor nesse momento, através deste salmo, através de cânticos, e sermos edificados pela palavra do nosso Deus. Salmo de número 126. O salmo diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo muito oportuno para esse momento, onde a gente percebe o povo que voltava do cativeiro, o povo que voltava da sua escravidão na Babilônia, quando de repente eles percebem, experimentam a restauração da sorte do povo de Israel, de Sião, e aí eles ficam como quem sonha, e a sua boca se encheu de riso, a sua língua de cântico em louvor ao Senhor, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. É interessante aqui que se inicia esse reconhecimento da grandiosidade de Deus através das nações, ou seja, as pessoas ao redor que não serviam a Deus reconheciam aquilo que Deus estava fazendo com Israel. A gente percebe que Jardinópolis celebra conosco o fato de que Deus fez grandes coisas com a nossa igreja, mas a gente pode reconhecer, irmãos, que ao longo desses 70 anos, Deus tem feito grandes coisas na vida dessa igreja, sustentado a vida desse povo. Inclusive, os versículos 5 e 6 nos ajudam a entender uma verdade muito importante: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Sabe o que é precioso, irmãos? Eu sei que a igreja aqui já passou por muitas dificuldades, mas o maravilhoso é que semearam com lágrimas, saíram andando e chorando enquanto semeavam, e colheram júbilo, alegria e frutos, trazendo seus feixes, frutos de pessoas que conheceram a Cristo, fruto de uma igreja que tem se mantido forte e fiel ao Senhor Jesus. Nós celebramos o fato de que Deus tem sustentado essa igreja e o trabalho presbiteriano, o trabalho do Evangelho ao longo desses 70 anos. Vamos orar, louvando a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e realmente buscando nele esse Deus que consola, esse Deus que, como diz o versículo 4, restaura a nossa sorte, colocando os pedidos de oração, colocando aquilo que tem sido algo que tem feito alguma ansiedade no seu coração. Nós vamos falar com o Senhor nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus querido, obrigado, ó Pai. Obrigado porque no Senhor nós encontramos essa esperança daquele que restaura a nossa sorte. Queremos, ó Deus, te louvar por toda a história dessa igreja, por toda a história da pregação do Evangelho nessa cidade, por todo o tempo que o trabalho presbiteriano tem feito aqui nesse solo, ó Deus. Sabemos que não é
placa que salva pessoas, mas nós queremos celebrar o fato de que o Senhor tem sustentado essa igreja, porque isso vem do Senhor, e por isso a nossa boca se enche de riso, e por isso nós reconhecemos que grandes coisas o Senhor tem feito em nós, nessa igreja. Obrigado, Senhor. E Deus, nós queremos continuar clamando para que o Senhor sustente, esteja à frente como o Senhor dessa igreja, Deus, abençoando, dirigindo, para que mais e mais pessoas se rendam a Jesus. E Deus, da mesma forma que essa nação clamou ao Senhor, restaura a nossa sorte. Nós queremos clamar ao Senhor pela vida de pessoas que estão aí com seus corações angustiados por situações, seja por enfermidades, Covid, câncer e tantas outras situações. Nós queremos clamar, ó Deus, pela saúde dos meus irmãos, pela vida financeira dos meus irmãos, para que o Senhor sustente nesses tempos de privações que temos vivido. E Deus, restaura a saúde emocional, cuida do coração, cuida das famílias, cuida das crianças, Deus, esteja com todos, Pai. Abençoe e sustente o teu povo, ó Deus, nesse momento em que temos que usar dessas tecnologias apenas, mas nós sabemos que o Senhor fala aos corações, e nós sabemos que o Senhor é adorado em todo lugar, seja aqui na igreja ou na casa de qualquer um dos meus irmãos. Obrigado, ó Deus, e realmente que o Senhor seja adorado nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor nesse momento com cânticos. Celebre o fato de que Deus tem sido bom, que Ele tem sido esse grande Deus que tem feito grandes coisas no nosso meio, e relembrando para que os irmãos contribuam, sejam fiéis com seus dízimos e suas ofertas. Trazemos informações aqui quanto agência, conta ou um Pix que você queira fazer, ou procure o nosso irmão presbítero Ismael para você entregar em mãos, caso você tenha dificuldade de transferir. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos os nossos
Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos da graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Olá, querida Igreja Presbiteriana de Jardinópolis, que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Irmãos, que alegria, que privilégio poder passar aqui e deixar a palavra do Senhor para o seu coração nessa data tão especial, nesse momento em que a Igreja Presbiteriana de Jardinópolis comemora, celebra 34 anos de organização como igreja organizada, 70 anos de presbiterianismo nesta amada cidade. Que privilégio meu, que oportunidade maravilhosa de me dirigir a vocês nesse tempo tão oportuno, nesse momento tão especial que vocês estão celebrando. A Igreja de Jardinópolis faz parte da minha história, da minha família. Eu me lembro, em janeiro de 2001, eu chegava aí em Jardinópolis com a minha mudança. Em março, eu me casei com a Márcia e passamos a pastorear juntos essa amada igreja. Trago vocês aqui, no coração,
no coração. Vocês fazem parte da minha formação, da minha jornada ministerial. Foi aí que eu dei os primeiros passos como pastor, de maneira que a passagem por Jardinópolis foi realmente inesquecível para mim. Eu espero em Deus que eu tenha a oportunidade de, num outro momento, estar aí presencialmente para ver esse templo maravilhoso também que vocês conseguiram ir acabando, né? E embelezando, a igreja bonita, conhecer irmãos que eu não conheço, que eu sei que foram sendo salvos aí pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero conhecer todos vocês e me relembrar desse povo amado, relembrando das pessoas, das histórias, dos momentos maravilhosos que eu e a Márcia e o pequeno Felipe, o meu filho, o meu primogênito Felipe, nasceu aí em Jardinópolis. Nós vivemos momentos maravilhosos. Para quem não conhece ainda a minha família, está aqui na tela, ó. Essa é minha esposa Márcia, meu filho Felipe, meu primogênito, com 16 para 17 anos, o André, com 15 anos, e o Caio, com 13 anos de idade. Nós estamos pastoreando aqui em Sorocaba, a Igreja Presbiteriana do Calvário de Sorocaba, desde o ano de 2016. Estamos felizes aqui e eu estou muito feliz, muito honrado de poder compartilhar com você nesse momento a palavra do Senhor. Eu peço então que você agora abra o seu coração para receber o recado que o Senhor Jesus tem para essa amada igreja. Que Deus abençoe muito a sua vida e essa amada igreja. Gratidão pela nossa vocação. Somos gratos a Deus não só pela história que Ele escreveu em nós e através da nossa vida, mas somos gratos a Deus também pela nossa vocação, pelo nosso chamado. É isso que significa a palavra vocação. Vocação vem de vocare, de chamado, chamado de Deus para a vida da igreja. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse tema tão oportuno e vamos agradecer a Deus por ter chamado eu e você para fazermos parte desta igreja, desse corpo vivo de Cristo que é a igreja, e fazemos parte desse organismo vivo que abençoa, que edifica, que é sal da terra e que é a luz do mundo. Nós vamos meditar juntos em 1 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu quero convidar então a sua atenção para a leitura desse texto aqui comigo. Esse é o nosso texto básico hoje da nossa meditação. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. O que é a igreja? Quero começar a nossa reflexão com essa pergunta que parece simples, parece fácil, talvez não seja das mais difíceis mesmo, mas muito oportuna, especialmente nos dias em que estamos vivendo. Você observa essa imagem e o que vem ao seu coração? O que passa pela sua mente? Quais são as suas emoções quando você vê essa imagem? Essa imagem é um retrato do nosso templo aqui, do lugar onde nós nos reunimos como igreja aqui em Sorocaba. Vazio, completamente vazio por conta desse necessário isolamento social que todas as igrejas, ou a maioria das igrejas, estão sujeitas nesse momento aqui no Brasil por conta da pandemia e do novo coronavírus. É uma imagem que entristece bastante o nosso coração, entristece bastante o meu coração, mas uma imagem que ao mesmo tempo nos desafia a nos perguntarmos o que é a igreja. O que é a igreja? Porque a igreja, o templo, está assim, totalmente vazio. Mas o que é a igreja? A igreja é o templo? A igreja é o prédio? A igreja é apenas aquilo que nós fazemos aos domingos, às quintas-feiras, às quartas-feiras, enfim, as nossas reuniões nesse lugar? O que é a igreja? Eu quero começar definindo o que não é a igreja. Nós sabemos que a igreja não é o prédio. A igreja não é o prédio. Nós temos esse costume de dizer, eu vou à igreja, como dizendo, eu vou à programação, eu vou ao culto, né? Eu vou me reunir com a igreja. A gente fala e tem essa ideia, né? E a gente vai construindo essa ideia de que a igreja é o templo, é o prédio, é aquela estrutura, são aquelas paredes. Não, a igreja do Senhor Jesus, a igreja não é o prédio. A igreja também não existe apenas aos domingos, durante o culto. A igreja não funciona, não está viva e não está ativa apenas aos domingos, nas nossas celebrações. A igreja não existe apenas nesse dia e nesse horário e nesse local. A igreja não é uma organização. Muito embora a igreja seja constituída também como uma pessoa jurídica, né? Nós, presbiterianos, principalmente, zelamos muito por essa constituição da igreja em pessoa jurídica, temos estatuto, temos conta no banco, temos um CNPJ, mas a igreja do Senhor Jesus não é uma organização fria, impessoal. A igreja também não é composta por um clero onde apenas pastores e presbíteros é quem ministram. Não, a igreja do Senhor Jesus não é assim. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é, na verdade, o que eu chamo aqui, de o corpo vivo e ativo de Cristo Jesus. Todos os membros da igreja são sacerdotes. Todos os membros desta igreja linda e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são chamados a ministrar. A igreja é o corpo vivo e ativo de Cristo Jesus. Por isso essa imagem aqui, desse slide, é a imagem que melhor nos define como igreja. Uma igreja que mesmo nesse tempo de pandemia, de distanciamento social, mesmo impedida de se encontrar num lugar, de nos reunirmos como igreja, de celebrarmos, realizarmos as nossas celebrações num único local, podemos nos abraçar, segurar nas mãos uns dos outros, a igreja ainda continua viva e ativa, usando dos recursos da internet, os recursos das mídias sociais, como esse que nós estamos usando aqui agora, usando as tecnologias para nos encontrarmos nos grupos pequenos, né? O aplicativo Zoom. A igreja continua viva ainda na célula mais primal, mais fundamental, que é a família. No culto doméstico, quando um pai se levanta
depois de uma refeição, pega a sua Bíblia, coloca sobre a mesa, reúne a sua esposa e os seus filhos e faz ali um culto ao Senhor, lê um trecho das Sagradas Escrituras, ora a Deus. O que é isso senão o corpo vivo de Cristo, a igreja ativa agora na família? Estamos resgatando o culto doméstico, o valor de transformarmos os nossos lares em verdadeiros centros de adoração a Deus. Que privilégio! Não, a igreja não está morta. A igreja não desapareceu. A igreja não está num tempo de pausa. A igreja continua viva e ativa, porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. Por isso, essa primeira carta de Pedro é uma carta apropriada para a gente meditar hoje nessa noite, nesse tema tão bonito. A gratidão a Deus pela nossa vocação. Porque a primeira carta de Pedro, dentre os muitos temas que ela exalta e enaltece e aplica e fundamenta, a igreja surge aqui também como um tema maravilhoso. A igreja é descrita nessa primeira carta de Pedro de uma maneira muito linda e muito singular. A carta de Pedro, obviamente, foi escrita por ele, Pedro, o apóstolo Pedro, segundo os estudiosos, muito perto da sua morte, lá em Roma. Pedro está em Roma, e essa referência, a gente não tem claramente a palavra Roma, né? Dizendo que Pedro está em Roma, mas nós temos a referência aqui no capítulo 5, versículo 13, uma referência à Babilônia. E os estudiosos nos ajudam a entender que essa referência à Babilônia, assim como lá no livro do Apocalipse, é uma referência ao Império Romano, a capital do Império Romano, a cidade de Roma. Então Pedro está ali em Roma, não sabemos se já preso, prestes a ser decapitado, prestes a ser crucificado ali de ponta cabeça, prestes a ser martirizado em Roma, mas é bem possível que ele já esteja já quase no final da sua vida ali em Roma, e ele então pega a sua pena e escreve essa linda carta de ânimo e de incentivo a 5 igrejas de 5 províncias da Ásia, hoje a atual Turquia. Então o apóstolo Pedro está aqui em Roma e está consolando a igreja espalhada pela perseguição, a igreja que está em dispersão, a igreja está sendo perseguida pelo Império Romano, e assim ela se dispersa por essas 5 províncias da Ásia Menor, da atual Turquia. Então o apóstolo Pedro traz aqui uma mensagem de consolo, de conforto, de edificação e de muita instrução, respondendo claramente aquela nossa primeira pergunta aqui no início da nossa reflexão: o que é a igreja? E o apóstolo Pedro usa aqui na sua primeira carta, várias imagens para definir o que é a igreja. Eu quero destacar apenas 3. A primeira imagem que o apóstolo Pedro usa é essa imagem da igreja como o templo espiritual, como a casa de Deus. A igreja é a habitação de Deus. Mas veja, irmãos, não o prédio, não o templo físico, mas os nossos corpos. Todos nós juntos e unidos nos constituímos nesse templo espiritual. É o que ele diz aqui, no capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, igreja, como pedras que vivem, pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que comparação maravilhosa o apóstolo Pedro está usando aqui. Ele está dizendo que eu e você, nós, corpo vivo de Cristo, quando estamos juntos, nós nos constituímos templo espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a habitação de Deus. Há um lugar onde Deus é experimentado, é conhecido, é sentido, é experimentado, e esse lugar se chama igreja. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Nós somos casa espiritual do Senhor. É por isso que é importante o nosso relacionamento
É por isso que é importante estarmos juntos, mesmo nessa época de isolamento social, e talvez essa seja a minha maior tristeza, sabe? A minha maior frustração é a gente não poder se reunir todos juntos no mesmo lugar. Porque isso é uma bênção, é o que o apóstolo Pedro está dizendo. Nós somos casa espiritual. Não há nenhum outro lugar no mundo onde Deus é mais notado, mais experimentado, mais reconhecido do que no ajuntamento do povo de Deus, da igreja de Jesus. Quando estamos juntos, unidos. É claro e óbvio que isso pode se dar também como nós estamos fazendo aqui agora, todos juntos nesse canal do YouTube, prestando esse culto ao Senhor, espiritualmente estamos conectados, o mesmo Espírito Santo que está aqui comigo agora, está aí com você nesse instante, então estamos ligados no Senhor, mas nada substitui esse encontro ao vivo, a cores, real, concreto, poder abraçar o meu irmão, poder segurar na sua mão, poder viver e conviver com ele física e pessoalmente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque nós somos templo espiritual do Senhor. Nós somos habitação de Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui. Que imagem linda, que figura linda Pedro usou aqui. É como se eu fosse um tijolinho, você fosse outro, e o Espírito Santo vai sedimentando, vai colando a gente um no outro, vai edificando esse grande templo espiritual, essa habitação de Deus. A segunda imagem que o apóstolo Pedro usa para definir a igreja, ou para caracterizar a igreja, é que a igreja é uma igreja peregrina. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é não apenas um templo espiritual, mas é uma igreja também peregrina. Observe a expressão dupla que o apóstolo Pedro usa aqui no versículo 11. Amados. Olha que adjetivo interessante, amados. É assim que Pedro chama a igreja. A igreja é amada de Deus, é amada pelo apóstolo Pedro, mas principalmente pelo próprio Deus. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A igreja, na visão do apóstolo Pedro, é uma igreja peregrina. O que é que significa isso? O peregrino é aquele que está de passagem. Peregrino não é apenas aquele itinerante, aquele que fica se mudando de um lugar para outro, não é apenas essa a ideia. O peregrino é aquele que está de passagem nesta terra, porque aguarda uma outra terra. Ele está indo para um lugar definitivo. Esse lugar em que ele está é momentâneo, é passageiro. Ora, e não é essa a definição melhor para a igreja? Nós estamos aqui de passagem. Este não é o nosso habitat final e definitivo. Nós lutamos pela nossa cidade, nós lutamos pelo nosso país, nós lutamos pelo planeta, a criação de Deus, como bons mordomos, como bons jardineiros. Temos um mandato cultural a cumprir, sim, é verdade, mas nós aguardamos como Abraão, aquela cidade cujo arquiteto e o edificador é o nosso Deus. É o nosso Deus. Nós aguardamos aquela cidade. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. É assim que o apóstolo Pedro chama a igreja, uma igreja peregrina. Isso deveria provocar reflexão em mim e em você. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Essa não é a nossa casa definitiva. Esse não é o nosso ambiente definitivo. Nossos olhos precisam estar naquela cidade, na cidade que o Senhor já preparou para nós, na Nova Jerusalém. É para lá que nós estamos indo. É para lá que vamos. Cabe-nos então sermos embaixadores do Senhor aqui, anunciando em alto e bom som a cidade que o Senhor foi construir para nós. Então os nossos valores mais caros, o nosso esforço não pode estar nas coisas deste mundo apenas. Os nossos olhos, os nossos valores e o nosso esforço tem que estar nessa cidade celestial. É assim que o apóstolo Pedro define a igreja, como peregrina. A terceira e última imagem como igreja, aqui que eu vejo na primeira carta de Pedro, que eu quero destacar nessa noite,
é que a igreja é também uma igreja sofredora. Então nós somos templo espiritual do Senhor, somos uma igreja peregrina e somos uma igreja sofredora. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja sofredora. A igreja sofre. Olha só o que o apóstolo Pedro diz aqui, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: amados, mais uma vez, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse corpo vivo e ativo de Cristo Jesus no mundo, é um corpo, é uma igreja sofredora. Talvez nenhum povo, nenhuma tribo, nenhuma raça tenha sofrido mais ao longo dos séculos do que a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sofremos. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja sofredora. Sofre perseguições, sofre o desagrado do mundo. O mundo nos odeia, o diabo nos odeia. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja sofredora e Pedro faz questão de lembrar pelo menos essas 3 qualidades da igreja do Senhor Jesus. A igreja como casa espiritual de Deus, habitação de Deus. A igreja como essa agência peregrina, essa agência que por onde passa vai deixando o bom perfume de Cristo, a fragrância do conhecimento de Cristo Jesus, por onde passa vai abençoando, mas nunca olha para essa terra como local definitivo, nunca ama tanto essa terra mais do que a terra prometida, a Nova Jerusalém, o céu, o lugar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi preparar para mim e para você. Nós somos uma igreja peregrina. Pedro faz questão de lembrar isso. E Pedro faz questão de dizer e de lembrar que nós somos um povo sofredor. O sofrimento faz parte dessa peregrinação, o sofrimento faz parte desta vocação da igreja de Cristo Jesus. Portanto, o versículo 9 do capítulo 2 é onde o apóstolo Pedro define com toda clareza, com toda objetividade, a vocação da igreja. Sem dúvida alguma, é o versículo 9 do capítulo 2, talvez seja o versículo mais conhecido em 1 Pedro, não é? Eu creio que sim. Talvez esse versículo 9 seja o versículo mais conhecido, mais lembrado, mais citado. E é especial mesmo, porque ele guarda a vocação da igreja. O apóstolo Pedro sintetiza aqui nessa forma maravilhosa e nesse conteúdo profundo, o apóstolo Pedro sintetiza a vocação da igreja. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que versículo precioso! Eu quero fazer hoje, nessa noite, 3 afirmações a partir desse versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro, onde o apóstolo Pedro sintetiza a vocação preciosa da igreja. E é por isso aqui, por essa vocação, que eu e você vamos dar graças ao Senhor hoje. A partir desse versículo eu quero fazer então 3 breves afirmações. A primeira delas é que a igreja está inserida no mundo para abençoar. Perceba comigo os substantivos que o apóstolo Pedro usa aqui. Eu grifei-os em amarelo, destaquei em amarelo aqui. Vós, porém, sois raça, sacerdócio, nação e povo. Todos substantivos coletivos, né? Com a exceção aí do sacerdócio, raça, nação, povo, todo indicando para mim e para você essa coletividade, indicando o número
indicando a quantidade, fazendo essa distinção de povo, caracterizando-nos como povo de Deus. A igreja de Cristo Jesus é um povo dentro do povo. É uma nação dentro da nação brasileira. A igreja americana, a igreja lá nos Estados Unidos, é um povo, a igreja do Senhor Jesus, dentro daquela nação americana. E é assim na China, é assim na Coreia, é assim no Iraque, é assim na África, é assim em todas as nações do mundo. A igreja está inserida no mundo e com o objetivo de abençoar. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo como sal da terra e luz do mundo. Por isso é importante a gente lembrar aqui das palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, que nos diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Essa foi a oração, esse foi o pedido que Jesus fez ao Pai, orando por mim, orando por você. Eles estão no mundo, não são do mundo, mas eles estão do mundo e precisam estar lá para salgar aquela terra, para iluminar aquela terra, para abençoar aquela terra. É essa mesma imagem e ideia que o apóstolo Pedro está expressando aqui ao usar esses substantivos, raça, nação, povo. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que a igreja está inserida no mundo. A igreja faz parte do mundo. A igreja é uma nação de Deus, uma nação celestial, um povo dentro de outro povo. É uma nação dentro de uma nação. E colocada por Deus ali para abençoar. Para abençoar. Uma palavra que eu ouvi essa semana do presbítero Antônio Cabreira. Antônio Cabreira é presbítero da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Ele foi ex-ministro, né? Ele foi ministro da Agricultura nos anos de 1990 a 1992. E eu tive o privilégio de fazer uma live com ele, participar de uma live, né, onde ele foi o preletor, abençoando a vida de vários pastores. E o Antônio Cabreira, nosso irmão, disse uma coisa que tocou bastante o meu coração. Ele disse assim que muitos historiadores afirmam que a humanidade já enfrentou cerca de 12 pandemias. Ele abriu a sua palestra com essa frase. Muitos historiadores afirmam que a humanidade já enfrentou 12 pandemias. A igreja já enfrentou a maioria delas. Olha que afirmação preciosa. A maioria das pandemias que a humanidade já enfrentou foram enfrentadas também pela igreja. A universidade não estava em todas as pandemias. A ciência, como nós conhecemos hoje, não estava presente em todas as pandemias, mas a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava presente na maioria das pandemias. A igreja está inserida no mundo, e inserida para abençoar. Por isso, o Antônio Cabreira completa, né? A igreja precisa assumir o protagonismo nessa pandemia do novo coronavírus. A igreja não pode se calar. A igreja tem o que fazer. A igreja tem o que dizer. A igreja está inserida no mundo para abençoar. Quando eu ouvi essa informação do Antônio Cabreira, isso despertou a minha curiosidade. Eu fui pesquisar algumas pandemias que a igreja já enfrentou. E eu encontrei essa aqui, ó, do século III, em 262 depois de Cristo. O mundo viveu uma pandemia muito grande. Historiadores afirmam que a cidade de Roma chegou a perder 5.000 pessoas num só dia por conta dessa pandemia. Alguns dizem que foi varíola, outros dizem que foi sarampo, alguns dizem que foi até um misto de varíola com sarampo, mas o fato é que em 262, no século III aqui depois de Cristo, nós a humanidade enfrentou uma das suas maiores pandemias. E a igreja estava lá presente. Olha só o que diz Dionísio, pastor da Igreja de Cristo em Alexandria. Dionísio de Alexandria diz assim:
Muitos de nossos irmãos cristãos mostraram amor e lealdade ilimitados, nunca poupando a si mesmos e pensando apenas no seu próximo. Indiferentes ao perigo, eles cuidaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando-os em Cristo. E com eles partiram desta vida serenamente felizes, pois foram infectados por outros com a doença, provocando em si mesmos a doença de seus vizinhos e aceitando alegremente suas dores. Que descrição maravilhosa do comportamento da Igreja do Senhor Jesus, nessa que foi uma das maiores pandemias que a humanidade já viveu, a pandemia do terceiro século. Não há um campo de força blindando a Igreja de experimentar esses dissabores. A Igreja está inserida no mundo. A Igreja sofre junto com o mundo. As mesmas dores, as mesmas pandemias. Não há proteção especial para a Igreja nesse sentido. Mas a Igreja é chamada por Deus, é vocacionada por Deus, é comissionada por Deus. Deus a colocou ali, no meio do povo, para fazer esse tipo aqui, para ter esse tipo de atitude de abençoar o povo, de morrer com o povo, de cuidar dos enfermos. Que coragem, que ousadia, que privilégio. Que essa história, que essa mensagem, que essa palavra desperte o meu e o seu coração, meu irmão, minha irmã. Nesses tempos de pandemia, a Igreja não pode se atemorizar, a Igreja não pode se acovardar, a Igreja não pode se calar, a Igreja não pode se omitir. Nós somos o povo de Deus, inserido por Deus no mundo, com a finalidade de abençoar o mundo, abençoar todas as famílias da terra. Em segundo lugar, ou a segunda mensagem, a segunda pérola desse versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro, que trata a respeito da vocação de Deus para com a Igreja, é essa aqui. A Igreja é especial aos olhos de Deus. A Igreja não apenas está inserida no mundo para abençoar, mas a Igreja também é especial aos olhos de Deus. Preste atenção agora nos adjetivos. No primeiro argumento nós vimos os substantivos. Agora preste atenção aqui nos adjetivos que qualificam essa Igreja. Olha só como Pedro coloca: vós, porém, sois raça eleita. Faltou aqui eu achuriar de amarelinho, destacar aqui o eleita. Sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Como a Igreja é especial aos olhos de Deus. A Igreja pode ser desprezada por muitos, a Igreja pode ser desprezada pelo mundo, muito embora eu tenha encontrado muitas pessoas, e as pessoas sérias, especialmente os cientistas sérios, reconhecem o valor e a importância da Igreja, mas ainda que nós não tenhamos o reconhecimento do mundo, o reconhecimento das pessoas, o apóstolo Pedro está chamando a minha e a sua atenção aqui para o fato de que a Igreja é especial aos olhos de Deus. Ela é santa, ela é eleita, ela é especial. Há uma realeza no sacerdócio da Igreja. Ela é propriedade exclusiva de Deus. É assim que Deus olha para a sua Igreja. É assim que Deus vê você. É assim que Deus nos vê, como pessoas especiais. Que essa palavra entre no nosso coração para valer, sendo colocada aqui no nosso coração, resgatando o nosso valor e a nossa dignidade em Cristo Jesus. Somos amados e especiais aos olhos do nosso Deus. Em terceiro e último lugar, a Igreja não só está inserida no mundo,
A igreja não apenas é especial, mas a igreja é proclamadora da graça de Deus na história. Olha só como o apóstolo Paulo define na segunda parte do versículo. Nós somos um povo inserido no mundo para abençoar, somos especiais aos olhos de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A terceira e última vocação de Deus para com a igreja que eu vejo aqui nesse versículo 9 é essa de sermos agentes proclamadores da graça de Deus na história, da graça de Deus no mundo. Nós anunciamos a segunda vinda do Senhor Jesus, nós anunciamos o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre toda forma de injustiça e de impiedade, mas acima de tudo nós somos arautos da graça. Nós somos proclamadores da graça de Deus na história, da graça de Deus no mundo. Essa é a nossa missão. Fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus. Essa palavrinha aqui no grego significa a conduta moral de Deus. Olha que privilégio eu e você temos de sermos proclamadores da conduta moral de Deus na história. Os pensamentos, os sentimentos e as atitudes de Deus na história. E quando nós fazemos um balanço dos pensamentos, dos sentimentos e das atitudes de Deus na história, como não chegar nesse denominador comum, a graça? A graça de Deus na história. Algumas pessoas leem o Antigo Testamento e não encontram a graça. Não sei porquê. Acredito que não estão lendo atentamente. Porque tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós vemos um Deus gracioso, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que salva, que está atrás dessa ovelha perdida, que está atrás do seu povo, buscando resgatá-lo do pecado, das trevas e trazê-lo para a sua maravilhosa luz. A igreja é essa agência que proclama a graça de Deus em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus levante eu e você como igreja dele para proclamarmos a graça do Senhor nos quatro cantos desta cidade, nos quatro cantos da nação brasileira, nos quatro cantos do planeta Terra. Nós somos uma agência proclamadora da graça de Deus na história. Eu me lembrei dessa experiência que Jesse Norman viveu, experimentou. Em 1988, no dia 11 de junho de 1988, foi organizado um evento no estádio de Wembley, na Inglaterra, em comemoração ao aniversário de 70 anos de Nelson Mandela. Um líder da África do Sul, um dos maiores líderes desse planeta, um homem que lutou muito contra o racismo, especialmente na África do Sul, contra o apartheid ali, naquele país, naquela nação. No dia 11 de junho de 1988, eles organizaram então um festival de músicas, 12 horas de música, em celebração aos 70 anos de Nelson Mandela. Uma forma de chamar a atenção do mundo para esta causa tão importante, a luta contra a segregação racial, a luta contra o racismo. Tão importante e tão oportuna, né, nos dias de hoje. Recentemente nós ficamos sabendo, né, de um episódio dessa magnitude nos Estados Unidos que trouxe de volta esse debate sobre o racismo. Eu encontrei essa história de que no dia 11 de junho de 1988 eles organizaram então esse festival, convidaram bandas do mundo todo para cantar 12 horas de música e reservaram o encerramento desse evento, deixaram para o final a participação da cantora lírica Jesse Norman.
Jesse Norman tinha a missão nesse dia 11 de junho de 1988 encerrar o evento cantando a maravilhosa canção Amazing Grace. Tão conhecida essa canção, autoria de John Newton, uma canção conhecidíssima, né, internacionalmente, declarando a graça de Deus em Cristo Jesus de uma maneira tão poética, tão profunda e uma música, uma melodia tão linda. Então deixaram a Jesse Norman para o final. Quando então chegou o momento de Jesse Norman cantar, o estádio todo estava ensandecido, aquecido, porque a banda anterior a Jesse Norman tinha sido aquele conjunto de rock Guns N' Roses. E eles estavam ainda pedindo bis nessa canção quando Jesse Norman entrou no palco, sozinha, sem acompanhamento nenhum, a capela, apenas um facho de luz na sua direção, e com esse sorriso bonito começou a cantar Amazing Grace. Conta-nos a história que, enquanto ela cantava, ainda era possível ouvir vaias, alguns pedindo Guns N' Roses de volta, outros vaiando, enfim, o estádio ainda naquele burburinho, e ela começou alegre e firmemente a cantar a graça de Deus em Cristo Jesus naquele estádio. Na segunda estrofe do hino, o estádio já estava silenciado. Na terceira estrofe do hino, cerca de 70 mil pessoas cantavam aquela linda canção que fala a respeito da graça de Deus em Cristo Jesus. Philip Yancey, narrando e descrevendo esse momento, esse 11/6/1988, colocou essa frase que eu achei maravilhosa. O mundo tem sede de graça. Quando a graça desce, o mundo fica em silêncio. O mundo tem sede de graça. Quando a graça de Deus desce, o mundo fica em silêncio. Coragem, igreja. É preciso coragem para proclamar a graça de Deus em Cristo Jesus. Não desista. Mesmo que o mundo não dê ouvidos num primeiro momento, num primeiro instante, continue pronunciando, continue proclamando a graça de Deus em Cristo Jesus. Porque o mundo tem sede da graça. E quando a graça de Deus desce, quando a graça de Deus chega aos corações, o mundo silencia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, eu quero compartilhar com você, nessa noite, que a melhor forma de agradecermos ao Senhor a nossa vocação é exercê-la com fidelidade. Como é que a gente agradece a Deus a nossa vocação hoje, hein? Como é que a gente agradece esse Deus maravilhoso que nos chamou com santa e bendita vocação para, inseridos no mundo, abençoar esse mundo. Nos chamou com uma vocação que nos torna especiais aos olhos dele, para sermos agentes proclamadores da graça de Deus no mundo e na história. Como é que a gente agradece a Deus? Não vejo outra forma de agradecermos ao Senhor a não ser assim, exercendo essa vocação com fidelidade. Termino então as minhas palavras dizendo e lendo aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Continuem sendo esse sinal histórico do reino de Deus. Continue sendo esse povo lindo. Continue sendo esse povo especial aos olhos de Deus. Vocês são especiais aos olhos de Deus. Continuem sendo essa agência proclamadora da graça de Deus em Cristo Jesus. Continuem firmes nessa missão. Usem a criatividade como vocês têm usado, com destemor, com muita coragem, com muita ousadia. Saiam aí pelas ruas proclamando essa mensagem maravilhosa. Ajudem os necessitados, ajudem os pobres,
ajudem os enfermos, sejam uma igreja presente, não tenham medo de cumprir a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo com muita sabedoria, tudo com muita prudência, debaixo da orientação pastoral, debaixo da orientação do conselho, mas com ousadia e com coragem, cumprindo essa vocação maravilhosa em Cristo Jesus. Eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelos 34 anos da amada Igreja Presbiteriana de Jardinópolis. Obrigado, Senhor, pela santa e bendita vocação, ó Deus, desta igreja. Obrigado, Senhor, porque somos, por meio de Cristo Jesus, especiais aos Teus olhos. Fomos chamados, ó Deus, para abençoar a cidade onde o Senhor nos plantou. Fomos chamados, ó Deus, pelo Senhor para proclamarmos o santo e bendito Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor continue, ó Deus, ungindo, capacitando, fortalecendo, encorajando, ó Deus, a amada Igreja de Jardinópolis a continuar, ó Deus, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, ó Deus, exalando o bom perfume de Cristo. Abençoa, Senhor, muito a vida do pastor Walter Mateus, de todo o conselho, de cada membro desta amada igreja. Que o Senhor continue, ó Deus, usando poderosamente a vida de cada membro, desde a criança, ó Deus, ao ancião. Que o Senhor continue, ó Deus, realmente manifestando a Tua graça e a Tua misericórdia através deste povo lindo, da Igreja Presbiteriana de Jardinópolis. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos novos irmãos, dos irmãos do meu tempo que eu conheci. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter passado e pastoreado, ó Deus, a Igreja Presbiteriana de Jardinópolis. Quantas lembranças, Senhor, quanto carinho, quanto amor recebido, ó Deus, desta amada igreja. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos deu de pastorearmos, ó Deus, esta igreja também e fazermos parte da história, ó Deus, da Igreja Presbiteriana de Jardinópolis. Que o Senhor continue fortalecendo e abençoando esta amada igreja. Muito obrigado por tudo. É o que nós pedimos, agradecidos, Senhor, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, o consolo e o ensino do Santo Espírito de Deus, sejam sobre todos vós, Igreja Presbiteriana de Jardinópolis, e sobre toda a Igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado por esse privilégio, de poder me dirigir a vocês. Feliz aniversário, Igreja Presbiteriana de Jardinópolis. E como eu disse, espero em Deus, em breve poder estar aí com você presencialmente, podendo matar a saudade de todos vocês. Que Deus abençoe muito e fortaleça a vida e o ministério de todos vocês. Deus abençoe. Um fortíssimo abraço meu, da Márcia, do Felipe, do André e do Caio. Deus abençoe. Meus queridíssimos irmãos da amadíssima Igreja Presbiteriana de Jardinópolis, graça e paz. 2005 para 2021 já são 16 anos. 16 anos que não foram capazes de apagar as lembranças, as memórias, as cenas, as experiências, num tempo tão breve, mas experiências que revelaram o quanto Deus me ama e o quanto Deus me amou e cuidou de mim por meio de vocês. Amo todas as igrejas, todas, tenho carinho por todas, mas eu não posso negar que aquilo que eu experimentei em apenas um ano em Jardinópolis foi demais da conta. E estou com muita saudade de todos, esperando visitá-los. Estamos longe há um tempo. Esse tempo de pandemia tem gerado tantas restrições e tantos afastamentos,
mas o meu coração sempre ficou muito pertinho de vocês. Então minha gratidão por mais um ano de vida desta igreja, que venham muitos e muitos e muitos anos de serviço ao Senhor, de caminhada com Cristo e de bênçãos sobre toda a cidade. Meus irmãos amados, hoje, quando pela manhã, na hora do almoço, não me recordo direito, o Mateuzinho me ligou. Mateuzinho não, o pastor, o reverendo Walter Mateus me ligou. Eu fiquei não apenas surpreso, mas muito feliz de saber que ele está pastoreando a igreja. Sou muito grato a Deus. Em 2003, 2004, quando eu era pastor em Registro, o Mateus foi minha ovelha. E agora pastor da igreja. Muito lindo o que Deus faz, lindas histórias, Deus faz coisas lindas demais da conta. Beijo no coração de vocês, parabéns e até breve, se Deus quiser. Deus abençoe. Alô, Igreja Presbiteriana de Jardinópolis. Quero nessa oportunidade saudar a cada um dos irmãos, a Igreja Conselho, desejando pelos 34 anos de organização os meus parabéns e também ressaltando os 70 anos do trabalho presbiterianos nesta região. Que a igreja possa progredir, crescer e que a graça do nosso bom Deus esteja abençoando esta igreja, pastor, conselho, rica e poderosamente. Um abraço fraternal a todos vocês. Amém. Olá, bom dia, boa noite, muito bom estar participando com vocês. Eu sou o pastor Heráclito, para aqueles que não me conhecem, aqui está ao meu lado a Débora, e para a gente é uma alegria muito grande estar aí participando com vocês das programações de vocês. Faz aproximadamente 30 anos que tivemos o privilégio e a oportunidade de participar aí da construção da Igreja Presbiteriana de Jardinópolis. Na verdade, nós fomos convidados até mesmo para trabalhar com casais lá em Ribeirão Preto, mas com a saída do pastor, não lembro muito bem, que era o pastor daí, o reverendo Wilson me designou para a gente trabalhar aí com vocês. Foram tempos muito bons, muito oportunos. Um abração. Não sei se Débora quer falar alguma coisa para vocês lembrar a voz dela. Olá pessoal, bom ver vocês continuando a crescer como igreja, num campo tão promissor como esse aí de Jardinópolis. Parabéns à igreja, que sejam frutíferos e prósperos no Evangelho do Senhor e que possam assim continuar a ampliação do reino de Deus aí nessa região. Parabéns a todos. Um abração e até qualquer momento. Quando quiserem conhecer a região do Goiás, estamos aqui em Anápolis. Receberemos vocês a qualquer momento. Nossa casa está aberta para receber todos vocês quando vierem por aqui. Um abração. Tchau, tchau. Amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que participo deste momento e guardo no meu coração lembranças muito significativas do tempo em que estivemos juntos. Agradeço a Deus a oportunidade de ter podido fazer parte dessa história que vocês estão dando continuidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus a vida de cada um de vocês, na certeza de que Ele vai continuar fortalecendo a fé de cada um e vai trazer a cada um a dimensão necessária para continuar vivendo esta grande salvação em Cristo Jesus. Peço a Deus que Deus derrame as suas bênçãos sobre cada um de vocês e especialmente sobre a vida do pastor, dos seus presbíteros e diáconos, dando-lhes sabedoria e a dimensão do reino para viver na sua plenitude. Deus abençoe a cada um de vocês.